Pessoal! E aí, gente, tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus, e desejo que todos vocês estejam. Hoje eu mudei um pouquinho o ângulo da gravação, para que a luz fique melhor, né? Que eu tô sempre estourando a luz atrás de mim, porque eu sempre gravo da porta para a janela, né? Para que vocês vejam aqui a minha mesa. Mas hoje vai ser o contrário, vocês vão ver no ângulo meio torto aí o restinho aqui do meu pequeno escritóriozinho aqui com o Jamil. Então, é aqui que eu gravo, é aqui que eu também tenho. A gente faz nossas atividades de estudos, né? As nossas meditações. Esse é um outro lado meu, né? Que eu acho que vocês já perceberam no canal. Que é eu e o Jamil, a gente estuda bastante, né? O misticismo, ah, assuntos assim voltados para a espiritualidade. A gente gosta. E inclusive o Jamil tem um canal no YouTube, né, que é o Realidade Fantástica. Eu já falei, mas agora eu vou lembrar que é falando disso aí, né, de realismo fantásticos também, mas o ocultismo assim de uma maneira bem séria, assim, bem fundamentada, tá? É um canal muito legal. Então vocês estão vendo aí um pouquinho do espaço da gente. Aqui atrás é uma pintura que eu fiz faz tempo. Mandei pro Jamil quando a gente se paquerava, de Salvador pelo correio, tentando conquistar, e deu certo. Bem, pessoal, vamos então continuar aí os nossos desenhos. Eu vou depois contar essa história pra vocês. A minha mãe até comentou outro dia, minha mãe falou: conta aí como foi que você conheceu o Jamil. E realmente, eu baiana, né, de Salvador, morando em Salvador, ele aqui morando em Curitiba, mas Ponta Grossense, e realmente foi muito interessante. Uma hora que eu estiver desenhando algo assim mais é, para vocês assistirem, né? Eu vou falar sobre isso. Mas realmente é uma história muito bonita, assim, que eu tenho a agradecer a Deus. E uma coisa muito legal é que eu segui minha intuição. Porque na época, assim, as coisas eram. Se a gente olhasse a nível, assim, de logística, era uma coisa, assim, que vamos dizer que a gente podia dizer que era impossível. Complicadíssima, né? E, e, e eu segui uma intuição, porque no momento em que eu achei que o que eu tinha que fazer, assim, com relação à situação, eu fiz, confiei em Deus e deu certo, né? Bem, mas eu conto essa história depois. Então, pessoal, aí vamos continuar. A gente vai continuar os exercícios desenhando com o lado direito do cérebro da Beth Edward. Então, olhem só. Esse livro, ele é fantástico. O conhecimento dessa artista, o entendimento dela, o estudo dela, gente, foi uma coisa compilado aqui, sabe? Então, não há, assim, para mim, né, um livro de desenho tão completo quanto esse dela. E a gente vai fazer todos os exercícios desse livro. Eu quero e vou me disciplinar para colocar pelo menos uma vez por semana, pra gente dar uma sequência aí, sabe? Quando der, vou até colocar mais ligeiro, no sentido de 2 vezes na semana, pra gente então entender essa proposta dela no livro, que é justamente melhorar a gente na percepção. Gente, desenho, se você não desenvolver sua percepção, se você não aprender a olhar, a observar a forma, a relação ali, ó, sabe? Fica mais complicado. Então precisa desenvolver esse olhar. E vamos então agora partir para o exercício 3, que ela propõe antes da gente fazer todos os exercícios do livro, né? Então já fizemos o 1, que é desenhar uma pessoa de memória. Já fizemos o 2, que é o autorretrato, que eu ri muito com o áudio da minha mãe, que me mandou dizendo que tava feio.
Não medi, né? Tava ali, realmente podia ter ficado melhor. Sempre, né? Não é um perfeccionismo, como é que eu diria assim, sabotador, né? De você ficar sempre achando que tá ruim, não é isso. Mas a gente às vezes percebe, poxa, eu podia ter melhorado aqui. Eu não medi essa distância, né, nariz e boca direitinho, e isso aqui ficou maior do que o normal, né? Eu tenho essa parte, reparem, né, marcada e alta. Mas podia ter ficado. Mas a ideia era fazer mesmo, como qualquer pessoa que estivesse iniciando o desenho, sem a intenção de ficar medindo já, partindo para uma coisa técnica. Então, era para ser assim mesmo. Mas eu ri, foi muito engraçado. E agora o terceiro exercício, então, é a mão. Então, ela pede, ó, que a gente desenhe a nossa própria mão, observando, né? Então, se você é destro, aí você vai aqui, né? Você vai olhar, posiciona. Eu aconselho que você posicione a sua mão numa mesa, deixe assim numa posição fixa e com a direita, né? Para quem é destro, faz o desenho. Bem assim, ao contrário, né? Para quem é canhoto. É, E ela tá com esses exercícios justamente já estimulando o seu olhar, a sua percepção, tá? E agora eu vou ler um trechinho do livro para vocês que eu achei importantíssimo para a gente entender ainda mais essa proposta da autora, a Beth Edwards. Então, deixa eu virar a câmera agora. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos. Então a gente vai ler aqui, né? Relembrando aqui, ó, esse exercício que ela comentou antes da gente começar o passo a passo do livro. Uma pessoa desenhada de memória, ok, já foi. Autorretrato, ok, já foi. Agora a minha mão, ou seja, a nossa mão, né? Usar lápis 2B, mas também pode ser um lápis HB ou B, sabe? Assim, para tirar o desenho. A parte que eu quero comentar com vocês, que eu achei muito legal, a gente vai fazer depois uma questão da assinatura também. Então, ela comenta aqui uma coisa interessante. Vamos ler, que eu não quero achar minhas palavras, eu quero achar a dela, tá? O êxito significa a capacidade de usar efetivamente as 5 habilidades perceptivas básicas para desenhar. Olhem isso. Então, primeiro, perceber e desenhar bordas, né? Que seriam justamente a borda, né? De qualquer coisa, né? De qualquer objeto que você vai desenhar. É verdade. Espaço, né? Fundamental. Espaço, ó, né? Desse objeto de desenho, né? Do objeto, de qualquer objeto. Então, o espaço. Relações. Relações, olha aqui, ó. Aonde que esse dedo termina? Onde é que esse começa? Tá? O que eu vejo nesse processo desse espaço? Entende? Qual é a distância, né? Com relação à ponta dos meus dedos. Porque às vezes você não faz essa observação, né, de relações. E, por exemplo, um exemplo, né? Essa é a posição, vamos dizer, original da mão. Mas aí ao desenhar, a pessoa gruda o dedo ou pega essa ponta e joga até aqui, faz coisas assim desproporcionais, porque não percebeu as relações. Olhem só. E depois, luz e sombra. Fundamental, né? Que aí é quando você percebe, ó, a sombra, a luz, a sombra, tá? Entrando em um outro processo, a sombra projetada. Então, isso que ela fala realmente é importante. Com essa base, basta praticar para continuar progredindo até o nível desejado. É isso que acontece também com a leitura. Após adquirir uma habilidade básica,
Basta o quê? Praticar para continuar progredindo e expandindo o vocabulário. Progressos em desenho inclui expandir os temas, materiais e meios. É verdade. Então você tem que desenhar temas diferentes. Então, uma hora você desenha uma xícara, uma caneca, outra hora flores, outra hora uma pessoa, e assim vai. Eu digo mesmo da pintura, né? Estilo, autoexpressão e a linguagem não verbal no desenho. Eu vou ler esse pedaço para vocês porque eu acho isso muito interessante. Já vai entrar aí para vocês refletirem com relação a essa coisa aí do estilo, né? O pessoal fica nessa preocupação. Ah, qual é meu estilo? Bem, aqui tem um livro, né? Em nossas oficinas, as oficinas da Beth, né? Onde ela ensina o curso, não ensinamos as pessoas a se expressarem nos desenhos. Ou seja, não ensinamos estilos de desenhar. Seu estilo é próprio. A sua expressão nos desenhos é individual. Há uma certa semelhança entre os desenhos dos alunos, tá? Lá do lugar que ela ensina, pois todos são autorretratos feitos com os mesmos meios de iluminação, ok? Mas olhando com mais atenção, verá que cada pessoa tem uma maneira pessoal e um estilo singular de desenhar. Sim, né? É um fato. Assim como de pintar, assim como de escrever. Então, dentro daquilo que a gente faz na arte, né? A gente já coloca o nosso estilo, a nossa percepção, a nossa maneira realmente individual de olhar, de representar na cor. E isso é muito legal da gente observar. É isso que mais ela valoriza. Engraçado, eu também. Pois é a verdadeira autoexpressão em um desenho e muito mais pessoal do que grande parte do expressionismo hipervalorizado, às vezes estimulado nas aulas de arte atualmente. Bem, e aí ela fala uma coisa interessante. Aqui, ó, se vocês observarem, são assinaturas. Mas vejam, quando você olha essa assinatura, vamos dizer que a gente não olhasse aqui, né? Peraí, deixa eu pegar um papelzinho. Ó, vamos dizer que a gente não olhou embaixo. A gente só está avaliando a primeira assinatura. Né? O que essa assinatura transmite para vocês? O que vocês percebem? Né? Assim, é uma pessoa extrovertida. Eu até teria a sensação que ela é uma pessoa alta, sabe? Então, essas linhas, a maneira como ela expressou as linhas nessa assinatura, transmite uma linguagem não verbal, mas porém transmite. A gente sente, percebe coisas, né? Todos nós. Aí, depois ela já assina assim. Mônica, né? A mesma pessoa, mas ela resolveu assinar assim. Ó, reparem como essa linha, essa expressão dessa linha na assinatura já nos dá uma outra interpretação, não é verdade? A gente já entende de um outro jeito. Olha que interessante. E aí, assim, também, né? Então aqui a gente já muda também. Opa, será que é a mesma pessoa assinando, tá? Depois assim, ó. E é interessante porque é visível que a gente faça uma interpretação dessa letrinha. E por último, assim. E aí, olhem só. Essa expressão que está no nosso desenho, na nossa linha, que a gente então coloca algo nosso, só nosso. Então a ideia do livro dela não é aqui desenvolver o estilo de ninguém, porque todo mundo já tem o seu, certo? É apenas desenvolver a habilidade de desenhar. O resto é com você. Então, é um exercício que ela passa. A gente vai fazer, que é você mudar a maneira de escrever. Então, escreve o seu nome inteiro do seu jeito e observa.
depois propositalmente faz com outra linguagem, assim, mais alto, menos baixo e por aí vai. Então, vejam só. Então, dentro disso, né, ela fala da importância dessa linha que a gente coloca no nosso desenho, que é o princípio de tudo, né? Você começa fazendo linhas, juntando essas linhas, criando então essa linguagem não verbal, que é o desenho, e ela é justamente um elemento, né? Um dos elementos, justamente do desenho. Então, ó, aqui, por exemplo, ela mostra a mesma modelo na qual um professor da escola dela desenhou, ó, e aqui ela desenhou. Opa, sabe? Então, não é só uma questão de dizer, ah, ela é melhor, ele é melhor. Não é isso. É de você perceber o quanto da nossa personalidade a gente coloca no desenho, tá? E agora, depois então da gente desenhar a nossa mão, a gente vai partir para esse processo. Então, nesse quesito de linha, que é um dos componentes do processo de desenhar, né, é a linha, ela mostra justamente essa variedade que pode acontecer. Então, você tem uma linha realçada, tem pessoas que desenham assim, né, com uma certa força, com uma característica forte, né? Uma linha tracejada, né? Uma linha pura, mais fina, né? E a linha que perde e encontra. Engraçado que o meu é esse. Eu tenho esse hábito, assim. Eu desenho dessa maneira. Uma hora eu pego. As linhas vão se encontrando no meu jeito de desenhar. E aqui, ó, ela mostra um exemplo muito interessante. Esse desenho, ó. Esse desenho é do Rembrandt. É uma paisagem paisagem de inverno, feito em 1649 e foi uma cortesia do Museu Fogg da Universidade de Harvard que emprestou para ela, né, a imagem. E ela fala o seguinte: Rembrandt desenhou essa paisagem diminuta com uma linha caligráfica rápida que transmite a reação visual e emocional do artista à cena invernal profundamente tranquila. Vemos, portanto, não só a paisagem por meio da paisagem, vemos o próprio Rembrandt. E isso é realmente fantástico, né, da gente observar na arte, tá? Então, aqui a gente então para e vamos desenhar a mão e depois vamos fazer esse exercício que ela já é um exercício a mais que ela indica que a gente faça. Depois a gente continua aqui, tá? E vamos fazer, né? Alguns exercícios, inclusive, eu vou ter que achar um jeito de disponibilizar para vocês na comunidade. Então, eu vou avisar quando tiver. Então, eu vou pegar um B para desenhar uma borracha. Uma outra coisa muito legal lá no curso... Não, depois a gente fala do curso. Eu vou pegar aqui, ó, só o B, tá? E uma borracha. Qualquer lápis, gente, de desenho. Pode ser aí qualquer marca também, tá? Vai o que você tiver. Aqui. Vamos aqui fazer essa mão. Então, a minha mão, então, pega aí um caderninho. Esse caderninho, ele é muito legal para esses pequenos exercícios. É da Canson. Ele vem 80 folhas, ele tem uma gramatura boa e ele já fica ali um bom sketchbook, né? Então, que é justamente esse caderno de estudos. A borracha, uma dica aí que eu dou, que eu recebi na loja, foi dessa aqui da Stanley, com essa característica, Max Plastic. É macia, muito boa. E aí, vamos nessa, né? Olha, então eu vou colocar minha mão aqui. Essa mesa minha tá barulhenta. Meu Deus. Então eu vou colocar minha mão aqui. Deixa eu ver uma posição.
Escolha antes a posição, sabe? Se vai segurar alguma coisa, se vai esticar. Acho que não, é melhor ver de perfil. Deixa eu esconder alguns dedos, né? Facilitar minha vida. Ai, pronto. Ai, mas eu tô vendo ainda lá atrás. Para lá. Deixa de preguiça. Ó, ó eu já, gente. Aqui, né? Então, vou fazer aqui. Vai ficar esquisito sem aparecer o dedinho. Tô estudando aqui a posição. Você vai fazer o mesmo, tá? Veja aí como que você vai querer fazer a mão. Dando um okzinho. Pode ser também, né? Pronto, essa vai ser minha posição. Tenta não tirar a mão do lugar e já façam aquilo que ela observa. Tire nesse momento a preocupação com luz e sombra. Não precisa. Nesse momento, não. Apenas observe quem não quiser, né? Apenas observe o que? Linha, contorno, né? Ó, contorno, tá? Espaço, né? E percepção de relação, tá? Ó, com relação, ponta do dedo principalmente, e faça dentro desse olhar seu, nesse momento agora, sem cobrança, tá? Não precisa se preocupar, eu sei desenhar, não importa. Senta aí, olha a sua mão e faz esse registro nesse momento. Bem, pessoal, então, o que que acontece? No item relações, na qual a gente tem que observar a relação dos elementos com os outros, vejam que eu fiz certinho, né, a posição da mão, mas eu aumentei um pouco esse dedo, né? E esse dedo, vejam só, ele não é maior do que o dedo médio, né? Então, ó, tá vendo? Então ele é menor. E
E aí, ó, essa relação aqui, por mais que a minha posição tenha sido assim meio estranha, interessante, eu teria que estar com esse dedo dobrado, recolhido, para que eu realmente estivesse indicando esse dedo como maior, né? Ou quando a pessoa pode ter um caso. Então aqui, ó, olha que interessante. Aqui tem que apagar. O bom é que isso é natural no desenho. A gente vai observando essas relações, né? E é aí que a gente pega é, possíveis equívocos. Deixa eu ajeitar aqui. Essa borracha é muito legal, viu? Ó, então eu tenho esse aqui, o indicador que desce aqui, ó, né? Tenho aqui o meu indicador. Eu tenho aqui o dedo médio, ó. Tá? Aqui, ó. Então vejam só. Numa relação que seria o quê? O que a gente tem que observar, por exemplo, quando ele termina, ele está o quê? No iniciozinho aqui, ó, no finzinho da unha, né, no fim, né? Então, por exemplo, se eu também recolhesse demais a ponto dele ficar abaixo da unha, ia ficar estranho. Então, são essas coisas que a gente tem que olhar. Então, se ele começa, ou melhor, se ele termina nessa altura da minha unha, então eu tenho que fazer ele por aqui, ó. Olhem a diferença. Então agora sim, né? Tem uma relação real. E isso é normal da gente estar desenhando qualquer coisa, percebe então uma desproporçãozinha que pode acontecer e aí você conserta. Por isso que a gente tem que olhar a relação. Quando a gente presta atenção, é aí que a gente percebe o erro, tá bom? Esse exercício, né? Lembrando novamente que ela está transmitindo no livro, é justamente para que a gente desenvolva a capacidade de desenhar, tá? Não é estilo. Estilo cada um já tem. Então eu vou assinar meu nome como eu sempre gostei de assinar. Eu mudei, a gente muda, mas eu sempre gostei de colocar, né? Esse aqui é minha referência eterna. Ó, Érica Alves. Então, com certeza, aqui já tem uma leitura, né? Muitos de vocês aí já percebem. Até eu, assim, olhando hoje, eu vejo. Eu realmente tenho algumas características que eu consigo ver aqui minha. Bem, aí se ela tentar, né? Vamos tentar, como ela fala, né? Tentem escrever, assim, mais 4 maneiras diferentes. Bem, gente, então feito aí o exercício de hoje, né?
Aqui as assinaturas, aqui a mão. Eu adoro desenhar a mão, eu acho tão legal, né? É um desenho que fica tão bonito. E aí você, então, façam, gente, esses exercícios, sabe? Assim, é muito importante, porque vocês vão começar a gerar uma mudança na percepção de vocês com relação à forma, sabe? Dando um desenvolvimento para o seu desenho. Então, é isso. Na próxima aula, vamos ver o que a autora nos indica para desenharmos. Tá bom, gente? Um bom fim de semana, um beijão, até o próximo vídeo.